Muito bem, nós estamos aqui na bancada empresarial, aqui no canal 4 digital da NET, né? Imagem, qualidade, vem aí o novo estúdio, nova estrutura para atender aí o mercado e a partir de agora na parceria com a Claro SA, que assumiu a NET, assumiu a Embratel, assumiu várias empresas e a parceira nossa aqui, né? Estamos brigando aí, custo, né? Até porque a única TV que paga para estar no ar aqui sabe quanto custa para pagar todo mês aí, além dos impostos, né? Além da estrutura, mão de obra, investimento em novas tecnologias, em novos equipamentos, a coisa é cara. Mas a gente quer fazer uma TV falando de você, entrevistando aqui, o Fábio Vanin está aqui agora como secretário de Urbanismo, vai nos falar de toda essa gestão da secretaria dentro do setor imobiliário, da gestão da cidade na prática aqui, para onde vai, como vai, para dar uma qualidade de vida melhor para o nosso cidadão aqui no dia a dia. E a gente coloca para vocês aqui no canal 4 digital da NET, para você acessar. Tem alguma coisa? Liga para a NET, se tiver dificuldade, liga para a gente que a gente vai tentar cada vez mais botar o sistema de TV nosso na sua casa. Cobre, vá lá, cobre o serviço, a orientação, né? Liga para o gerente da NET, pega o técnico na rua. Tiver algum problema maior, liga para a gente que a gente vai atrás, porque a gente quer qualidade de serviço, quer atendimento, quer respeitar você como consumidor, como cliente. E aqui o canal 4 digital da NET, como no site cq7.com.br ou lá na Rádio Caxias, a MFM, para mais de 70 municípios, a Folha de Caxias, enfim, os parceiros que a gente coloca aqui para atender você melhor no dia a dia. Estivemos falando com o presidente da CIMOB, vem aí o presidente Volney, presidente do Sinduscom, a Caixa Federal, Otávio Rubens, aqui a sua equipe falando conosco, a Caixa que é a nossa cliente aqui no Brasil todo, a gente fazendo evento, falando agora do setor imobiliário, assumimos aí a nossa empresa CNPA Comunicação e Eventos, a elaboração e vamos fazer o feirão da Caixa lá de Curitiba, mostrando que a nossa empresa aqui está abrindo o leque, né? Estamos negociando aí e vamos cobrir inclusive o feirão aqui, 16, 17, se não me engano, agora de maio aqui nos pavilhões, estaremos mostrando o pessoal da construção civil. E acesse o site, quer construir, quer reformar, quer comprar uma área de terra, liga para a gente, CQ7 Negócios Imobiliários, está aqui o corretor Carlos Quadros, Cresci 33214, liga para a gente que a gente vai ver o terreno, construção, financiamento, temos parcerias boas de financiamento aí, para a gente falar nessa área da construção civil. Fábio Vanin, secretário de Urbanismo, nos falando da realidade nossa. A gente está aqui numa briga, numa metrópole que é Caxias do Sul, que às vezes a gente não se dá conta do que a gente construiu aqui, todo mundo junto, uma cidade aí com 500 e poucos mil habitantes, tivemos agora em Aracaju com 640, é quase o tamanho de uma capital, e nós temos aqui desafios no trânsito, na construção, escola, a mobilidade toda que a gente tem aqui, é saúde, é água, mas nós temos uma base de cidade maravilhosa que às vezes a gente não se dá conta que a gente tem na mão. Dá trabalho para o poder público, iniciativa privada, mas tem muitas oportunidades, né? Sem dúvida. Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo tranquilo. Muita dedicação, seguindo em frente no trabalho na Secretaria Municipal do Urbanismo, né? Que tem esse grande desafio de implementar a política urbana da nossa cidade, né? Como tu disseste, Caxias do Sul, na convivência do dia a dia, a gente percebe, né, que ela é uma cidade que, embora o IBGE ainda não aponte ter ultrapassado os 500 mil habitantes, que provavelmente a densidade demográfica da cidade seja aproximadamente essa, né? A gente, se não passou dos 500 mil, está muito próximo disso. Né? Isso tudo acaba ocasionando uma grande procura, um grande crescimento na questão habitacional, na questão urbana da cidade, demanda infraestrutura, demanda planejamento, né? E os números que são apresentados na indústria da construção civil, nas aprovações de projetos, nos novos loteamentos na nossa cidade, elas apontam nesse sentido. Nós tivemos tanto o ano de 2013 quanto o ano de 2014 como anos recordes em aprovação de projetos na nossa cidade de Caxias do Sul. Né? 2014, tu te lembra quanto é que foi? 2014 foi o ano recorde mesmo, né? 2013 a gente teve a felicidade de estar à frente da secretaria nesses 2 anos. Estreamos em 2013,
que foi o recorde até então, e 2014 ultrapassou esse recorde de 2013, batendo numa totalidade de aproximadamente 1.300.000 metros quadrados aprovados. Então, num ano em que houveram algumas questões de bastante polêmica, verdade, como a alteração da lei estadual de incêndio, que de alguma forma segurou, inclusive. Muda o foco das atividades, toda a parte da construção civil ficou um pouco receosa do que ia acontecer, e mesmo assim a gente teve essa aprovação muito significativa, né? E são em torno de 1.000 a 1.500 projetos arquitetônicos aprovados por ano, né, na Secretaria do Urbanismo. E a gente às vezes não se dá conta da estrutura, porque eu estava conversando inclusive agora com o Fernando aí da Prolar, na área imobiliária, e a gente tem, a cada bairro nosso, nós praticamente temos uma cidade do interior. Sim, nas regiões administrativas não há a menor dúvida. Uma coisa impressionante. As regiões, cada uma das regiões administrativas da cidade deve ultrapassar o patamar de 30 mil habitantes. E boa parte dos municípios do Rio Grande do Sul não tem essa população. Então, sem dúvida nenhuma, são várias cidades. Por isso a importância também de pensar de forma regional e descentralizar a nossa cidade, né? Falando nisso, Secretaria de Urbanismo, qual é o foco dela? O que ela tem que fazer para a comunidade dentro da estrutura de planejamento, plano diretor, até os próprios registros? Eu sei que tu está investindo em tecnologia lá, né, com a Small Web, que realmente dar resposta para o mercado. Diminuir prazo, melhorar a informação, enfim, como é que está isso? É que a função da Secretaria do Urbanismo é prestar serviço, ela é uma secretaria que ela não tem obra, né, ela não pensa a cidade, ela tem a função, como eu comentei no começo, de implementar a política urbana. O que é isso? Tem regras dadas que estão no plano diretor, estão na lei do parcelamento do solo, estão no código de obras, estão no código de posturas, né, em outras normas técnicas, em outras leis ambientais, e a pessoa possui uma propriedade, possui um lote, e ela pretende ou desmembrar esse lote, ou aglutinar esse lote, ou fazer um loteamento, né, naquela área, né, que são questões relacionadas ao uso do e também nesse lote, nesse seu espaço de terra já regular, construir, fazer uma edificação. Então a secretaria ela funciona no seguinte sentido: ela presta o serviço de que aquela modificação na estrutura do lote, que aquela edificação que vai ser construída lá, ela respeita a legislação em vigor, né? Então essa é a função da secretaria, é prestar um serviço para atestar que aquele uso da propriedade ela se dê com base na legislação municipal. E para isso a gente tem buscado trazer melhorias para esse serviço se tornar mais rápido, para esse serviço se tornar mais transparente e para haver mais comodidade no desenvolvimento desse serviço. Por isso que a secretaria tem dado uma atenção especial para essa informatização dos seus serviços através da plataforma do SM Web. Então o SM Web nada mais é do que pegar aquilo que hoje é feito na Secretaria Municipal do Urbanismo com papel, com certidão, com uma série de questões e tentar utilizar as tecnologias de informática para tornar mais simples, questões simples. Para aprovação de projeto, né, a pessoa tem um lote, né, tem a matrícula daquele imóvel, paga IPTU sobre aquele imóvel, o lote está todo correto, né? Daí para construir ela tem duas etapas, né? O IU, que é o Boletim de Informações Urbanísticas, que foi recentemente informatizado e logo em seguida eu vou explicar o seu funcionamento, e após ter um IU, que vai dizer quais os parâmetros de construção daquele lote. Então o IU vai dizer, o lote é de 300 metros quadrados, quanto se pode construir, se há alguma limitação por ordem de zoneamento urbano, qual que é a taxa de permeabilidade, quais são os parâmetros de construção daquele lote. E após esses parâmetros ele vai encaminhar a aprovação do projeto, né? A gente tem informatizado para tentar unificar essas duas etapas, né? Mas no início, as primeiras questões corriqueiras que as pessoas reclamavam. Para aprovar o projeto, então, com o IU na mão, já a pessoa tinha que buscar na Secretaria da Receita certidão negativa do imóvel. Buscar também na Secretaria da Receita quitação do ISS do arquiteto, do engenheiro que estava encaminhando o projeto. Então, a prefeitura fazia com que o cidadão percorresse
vários setores da prefeitura para conseguir encaminhar um procedimento na prefeitura. Isso é coisa do passado, né? Hoje, no preenchimento do formulário para aprovação de projeto arquitetônico, o próprio sistema já dialoga com as informações da Secretaria da Receita, verificando se o tributo daquele imóvel, o IPTU daquele imóvel está em dia, se há algum outro débito em relação àquele imóvel que precisa ser quitado. E se o responsável técnico, o arquiteto, o engenheiro, ele possui a sua questão como profissional técnico, o ISSQN, né, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, se ele também está quitado, sem fazer com que a pessoa ela tenha que se locomover na prefeitura, né? Outras questões são que o preenchimento desse formulário, todo ele é feito no próprio computador do arquiteto, do engenheiro que encaminha. O requerimento é emitido de forma automática. Na tramitação do processo, ele consegue ver com qual técnico da prefeitura está, desde que dia. Se há alguma notificação que a gente chama de comunicação de despacho sobre modificação no projeto arquitetônico, essa modificação ela é informada por e-mail e acessada no sistema, então não precisa ter que se locomover até a prefeitura para retirar essa comunicação de despacho. Isso é bom. Então, por isso que eu digo que o sistema traz comodidade, né? Isso tudo que eu estou te explicando é da primeira etapa, que ela já está implementada desde o ano de 2013. Né? Eu lembro, a gente fez um trabalho sobre isso. Né? Isso. Ela é decorrente de um termo de cooperação com o Sinduscom, que foi renovado. Na época, o secretário que estava à frente da pasta era o Nelson Sartori, que é nosso arquiteto lá na secretaria. Lá trabalha lá, funcionário público. Exato, né? Que foi, num período anterior, era o Spiandorello, que era secretário, então é uma continuidade de um trabalho, né? A gente implementou esse termo que foi assinado, o Sinduscom foi parceiro, né? Embora até com todo o rigor do termo, não seria bem uma parceria público-privada, né? Porque parceria público-privada é para aquelas obras de maior vulto, mas ela equivale, porque o Sinduscom nos colocou profissionais capacitados para desenvolver esse sistema, né? Esses profissionais, eles foram designados como se tivessem sido contratados diretamente pela prefeitura e dialogaram com os técnicos da prefeitura para poder informatizar aquilo que os técnicos faziam no papel, né? Isso tem dado resultado. Eu tenho convicção de que, ao lado do dinamismo do nosso mercado imobiliário, da nossa indústria da construção civil, que redundou nesses recordes de 2013 e 2014 na aprovação de projetos, a plataforma SM Web, ela tem também uma participação nisso. Ela tornou o procedimento mais rápido, mais claro, e isso também tem resultado na quantidade de aprovação, né? Na prática é melhor para o funcionário público, como para o cliente que está ali, para quem está operando com todo o sistema e o profissional que está fazendo os projetos. Sim. Todo mundo ganha. Não há dúvida e não há como ter sucesso na implementação de um sistema de informatização se não é isso que acontece. Então, isso é gradativo também, né? Então, algumas coisas o cara, não, isso aí não funciona, porque isso aí... Cara, cada mudança, a gente sabe que ninguém gosta das mudanças, né? É meio complicado. Agora, quando é para qualificar, dar estatística, trazer resultado, tem que fortalecer isso. Isso é um processo normal que vai crescendo gradativamente. Sim. É uma preocupação muito grande que a gestão da secretaria, até por orientação do prefeito Alceu, ele informou, né? Olha, quando o pessoal até questionou, um advogado na Secretaria do Urbanismo, né? Eu tenho formação em direito urbanístico, né? Entre outras situações, mas o prefeito Alceu disse, há uma preocupação muito grande na melhoria dos procedimentos e na eficiência dos procedimentos, e a gente tem essa visão de processo, né? A visão jurídica é uma visão de processo. E o que ocorre? Na implementação de sistemas, houve uma preocupação da Secretaria em fazer com que ele apresentasse melhoria para a comunidade, principalmente, também para o analista da prefeitura, porque senão ele não é bem recebido e vai haver uma resistência por parte do poder público. E para a gestão da Secretaria ele é muito importante, porque ele facilita muito os formulários, facilita muito o controle por parte do gestor, da questão dos prazos, que estão sendo ou não verificados pelos servidores, né? Então isso tudo tem facilitado muito, né? Então essa plataforma que entrou em 2013 na parte de aprovação de projetos,
ela continua funcionando, ela foi aperfeiçoada em alguns pontos, algumas questões peculiares, né? Ela avançou também na questão da prestação da informação. Hoje nós divulgamos para a imprensa somente as aprovações em números gerais, em números relativos à habitação, em números relativos à indústria, em números relativos ao comércio, né? Com essa nova ferramenta, a gente já começa a ver a questão das aprovações de forma regional. Eu já consigo ver lançado no mapa da Prefeitura Municipal, né, que é o mapa do GeoCaxias, já está disponível na internet. Né? Isso hoje... é bom porque agora, até para lembrar, tu está falando agora, porque a Prefeitura investiu, hoje ela monitora toda a área do município, hoje tem controle. Eu posso falar de algum empreendimento, como tu pode acessar a imagem da minha casa, do meu prédio, da minha área rural e não sei o que, hoje via... Quase instantâneo. Instantâneo. A gente tem uma foto muito precisa de 2013, né, e tem um sistema que permite que todas as secretarias coloquem informações sobre determinadas áreas. Isso é muito importante. Muito importante. Vamos supor que mostrar a realidade do... Isso. Vamos supor que um loteamento ou um parcelamento de solo, enfim, houve um empreendimento em que a Secretaria de Transportes exigiu determinados requisitos do empreendedor. Isso ficava num processo administrativo que tinha que haver uma comunicação, uma referência. Hoje no GeoCaxias, que é um sistema mapa digital, está disponível para a população no site da Prefeitura, inclusive é um instrumento para quem trabalha no mercado imobiliário, porque ele já te indica o zoneamento, tu tem a quadrilote, tu consegue verificar o zoneamento daquilo, já orienta o corretor da possibilidade de construção. Mas do ponto de vista de gestão pública, né? Qualquer secretaria que fez algum termo de ajustamento de conduta, algum termo de compromisso, ele pode lançar aquela informação sobre aquele lote. Então, se a pessoa vem pedir um IU lá na Secretaria do Urbanismo, quando o técnico for analisar aquele IU, ele vai dizer, informação que a Secretaria dos Transportes tem no processo do meio tal, tem uma situação. Então, torna a gestão urbana muito mais inteligente, muito mais interativa. Até porque tu tem a informação interna, né? Dentro de todas as secretarias, o SAMAI, a Secretaria de Urbanismo, Fazenda, tem tudo ali e elimina um monte de problema de tempo e incomodação para o cidadão no dia a dia, sim, né, cara? O controle dos usos solos tem se tornado cada vez mais complexo, né? Pelas exigências ambientais, urbanísticas, de todas as ordens, de impacto viário, entre outras situações, né? O que a gente está vendo aqui é a preocupação da Prefeitura de que todo mundo tenha responsabilidade normal, todo mundo é igual. Tem uma lei que tem que ser cumprida. E a informação, que aqui é uma queixa muito grande, muito tempo, até porque a Prefeitura aqui levou tempo para se informatizar toda, para começar a ir buscar. E essa é uma preocupação que dá a resposta, uma credibilidade no processo, né? A informação correta do que está acontecendo. E outra, porque nós temos uma área urbana fantástica aqui, né? A gente não se dá conta do tamanho que é essa metrópole que é Caxias. É muito grande, né? E Caxias do Sul, com toda a malha urbana, ainda teve um investimento muito grande nas áreas rurais também, com o programa de asfaltamento interior, e são áreas que, se não há uma fiscalização por parte do poder público, elas acabam sendo mal utilizadas também, e houve casos em que houve tentativas de fazer parcelamento urbano em área rural, que daí a gente tem que fazer a parte mais complicada do trabalho, que é a fiscalização, a penalização, mas enfim. Porque a área rural tem todo um comportamento. A área urbana é uma coisa e a rural é outra exigência, outra legislação. Tem um conceito que é muito claro, tem o conceito de lote e o conceito de gleba, né? Aquilo que é gleba, ela não gera um direito de construir, ela gera um direito muito limitado de construir, só para uma habitação isolada na gleba, né? Já o lote ele passou por um parcelamento, e daí a partir que tu tens um lote, tu tens o direito, o lote ele é urbano, e tu tens um direito de construção sobre aquele lote nos limites do plano diretor, que vai ser informado através do IU. Vai te dar por zona, por área. Isso. No rural tu até pode fazer edificações, e até é interessante que se aprove o projeto em área rural também. Só que vai ser vinculado a atividades voltadas para a área rural, né, que são de produção rural e de habitação, né, mas não pode em área rural haver um loteamento com terrenos de 300 metros quadrados, com abertura de vias, como acontece em áreas urbanas, né? Então, o que a gente está falando, um SMU Web, na prática, é a informatização da Secretaria de Urbanismo aqui, levando o resultado para os profissionais ou para você que é cidadão. Acesse ali, como é que é o endereço lá? É smuweb.gov.br.
www.caxias.rs.gov.br. Aí eu vou pegar ali www na frente, né? www. Isso. Então repete para nós. www.smuweb.caxias.rs.gov.br. Mas no próprio site da Prefeitura Municipal, que é o caxias.rs.gov.br, tem o acesso. O acesso vai para a secretaria, lá vai buscar terreno, edificações, tem toda a informação ali. Toda a informação. O que a gente apresentou de diferencial nessas últimas 2 semanas? Então, o mês de abril, entre o final de março e início de abril, foi um mês de um avanço na SM Web. Então, ao final do mês de março, o prefeito assinou um decreto que regulamentou o IU online, né? O Boletim de Informações Urbanísticas, que passa a ser o novo serviço prestado via SMU Web, né? Aquele documento que vai te dar os parâmetros de construção, né? Nesse decreto, então, o prefeito ele definiu que o IU passa a ser emitido de forma online, né? Uma questão que era uma demanda da sociedade há bastante tempo era a questão do prazo do IU. O IU é um documento que se dá com base no plano diretor. O plano diretor é uma norma que ela é feita para ter uma certa rigidez, né? Até porque ela tem um processo de aprovação que envolve uma série de questões, uma parte técnica inicial, depois uma discussão com a sociedade, com audiências públicas, passa pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano. Então é uma norma para ter uma validade permanente, porque ela trata de planejamento. Então, por esses motivos, o IU, que era de 6 meses, ele passou a 2 anos. A validade dele de 6 meses a 2 anos. A 2 anos. O que acontecia na prática? Muitas vezes a pessoa pedia um IU, em decorrência do IU tinha que fazer retificação de matrícula, uma série de situações, e quando ia entrar com a aprovação do projeto, esse IU já estava vencido. Então, foi aumentada a validade do IU de 6 meses para 2 anos, com algumas exceções, como postos de combustíveis, locais de reunião de público, que são atividades, hospitais, que são atividades que geram um impacto urbano maior, que também houve prorrogação da validade, de 6 meses para 1 ano daí. Então, em regra, o IU é de 2 anos. Nas exceções, ele é de 1 ano, né? E anteriormente ele era de 6 meses em todos os casos. Então, esse foi um avanço, né? E o avanço principal é que o Boletim de Informações Urbanísticas, o IU, ele passa a ser o primeiro documento de gestão urbana do município que ele tem o seu procedimento integralmente via internet. Eu acesso ali agora, eu pego os dados do terreno, entro lá e vou ter... A solicitação do IU, que tem, em regra, a necessidade de apresentação de 2 documentos que vão poder ser carregados no próprio SMUWeb, que é o documento da matrícula do imóvel e o croquis do que se pretende fazer na área. Isso, a pessoa vai ter um arquivo. Pode ser o cidadão ou tem que ser um profissional responsável técnico? O responsável técnico. Por causa que as informações elas têm que ser corretas e tem uma responsabilidade técnica na informação. Tem que ser o profissional, isso, o engenheiro. Justamente, para garantir que não haja uma informação equivocada, e isso pode ser tanto por um próprio equívoco, mas pode ser por má fé também. Então, esse procedimento ele é um procedimento que ele pressupõe a responsabilidade técnica. Então, o responsável técnico ele vai ingressar no sistema com o seu login e senha, vai carregar os documentos, tem um espaço lá se precisar apresentar algum outro documento, algum parecer, alguma outra coisa, ele vai escanear no seu escritório, no seu computador pessoal, vai fazer todo o encaminhamento de forma via internet, ele vem para o analista pode tanto certificar as informações e emitir o IU, que vai ser impresso no próprio escritório do arquiteto, do engenheiro, sem ter que vir à prefeitura, então do começo ao fim, sem ter que vir, e mesmo que tenha alguma modificação, esse diálogo analista, responsável técnico, se não seja caso não seja referente a nenhuma questão que se precise ter um diálogo pessoal, né, ele pode ser feito todo via sistema, fica tudo registrado, né, e ao final o documento ele pode ser impresso e ele vem com um QR Code que certifica a validade do documento. E veja o que é interessante, a fase anterior que eu expliquei, que a gente iniciou pelo meio do processo, né? Com esse documento na mão, ele já pode continuar no seu escritório e fazer todo o preenchimento para aprovação do projeto arquitetônico, que a única coisa que ele vai ter que fazer é imprimir aquele requerimento que já sai automaticamente e levar juntamente com as plantas, né, que vão via CD, para a prefeitura fazer a análise, por uma questão que a prefeitura ainda não tem um espaço de armazenamento de dados
para poder suportar. tanto Mas projeto. o nosso sistema ele já está preparado para receber essas informações, né? Então é uma questão de estruturação da secretaria para que o próprio projeto arquitetônico ele seja carregado via online, assim como os documentos do IU são. Então esse é o grande salto do IU, esse é o grande desafio que a gente está. Vamos falar mais sobre isso. Aqui a gente pode ficar uma semana falando com o homem, tem Tá muita certo. coisa para a gente falar, mas a gente tem um tempo aqui que a gente tem que cumprir. Fábio, foi um prazer te ter recebido aqui. Vamos falar mais, porque na prática a gente está dando informação para o cidadão. Sem dúvida. Esse é o trabalho que a gente está fazendo, para melhorar o processo, até porque a gente quer fazer as coisas certas, pagar o imposto, construir, melhorar a vida de cada um. E aí vem o trabalho aí que o Fábio vem fazendo na Secretaria de Urbanismo, com toda uma equipe. Quantos funcionários tem na Secretaria? A Secretaria contando com os servidores de carreira, os cargos de governo que a gente chama, né, que são as pessoas que nos auxiliam no gabinete, mais os estagiários, tem em torno de 80 funcionários. É uma pequena empresa trabalhando lá. É uma equipe. É uma equipezinha boa. O que eu acho importante só colocar da Secretaria do Urbanismo é que muitas vezes o trabalho da Secretaria do Urbanismo ele tem um impacto direto no dia a dia das construtoras, das urbanizadoras, das imobiliárias, dos engenheiros e arquitetos, mas ele indiretamente ele afeta todas as pessoas. Toda a comunidade. Porque toda a construção, toda a edificação, toda a mudança do terreno, toda a regularização dos terrenos, ela passa pela Secretaria do Urbanismo. Então esses procedimentos eles vão culminar também numa celeridade maior e vão impactar na vida de todas as pessoas, né? Porque elas vão ter o seu encaminhamento feito de forma mais rápida e de forma mais transparente pela Prefeitura Municipal. Fábio Vanin, secretário de Urbanismo, aqui no Canal 4 Digital da NET.